Olá, eu sou Maria Manuela Lopes, sou artista plástica. Eu sou Paulo Bernardino Bastos, artista plástico também. Estamos aqui com uma parceria a trabalhar para a Bienal de Coruche, para os percursos com arte. E o trabalho que viemos aqui desenvolver é um trabalho que tem vindo no contínuo daquilo que é certo tipo de objetos, de obras, de instalações que temos desenvolvido em parceria. Sim, ambos temos percursos individuais, mas de vez em quando, como também somos parceiros de vida, resolvemos fazer obras de coletivo, normalmente em dupla, às vezes incluindo outros artistas, e para a Bienal achamos mais apropriado, uma vez que gostáramos de falar de sustentabilidade, de ecologia, ao mesmo tempo de relações de fluxo, e por isso achamos que era mais interessante nós concorrermos como uma dupla, como uma parceria, do que individualmente com obras separadas. E inclusive este trabalho proporcionava esta relação da cultura, da natureza e da integração com o espaço que aqui, após alguma investigação que fizemos, criava uma série de condições, o facto de haver aqui uma vivência, mesmo nesta relação com a lesíria, com o montado, com a cortiça, com as touradas, há uma integração cultural que nos parecia determinante no desenvolvimento da relação do trabalho. Sim, o racional da Bienal era um desafio, incluía bastantes termos que eu tive que ir ver ao dicionário, exatamente qual seria a diferença entre eles, porque são termos que não fazem parte do nosso cotidiano, e isso criou-nos o desafio de vir desenvolver um trabalho aqui in situ, um trabalho que era para Coruche, com as condições de Coruche, com os materiais de Coruche, com os sons da vida natural de Coruche. E esta relação que o Paulo falou da natureza e cultura é uma, de certa forma, um paradoxo quase que nós temos vindo a trabalhar quando trabalhamos em conjunto, talvez precisamente por sermos dois e por ser difícil às vezes definir fronteiras, porque não só partilhamos às vezes vida artística com vida não é, pessoal, vida familiar, e por isso mesmo esta questão das fronteiras, mas das proximidades e das relações simbióticas são normalmente o assunto quando trabalhamos em conjunto. E por isso mesmo, como percebemos que o desafio que vocês lançaram enquanto Bienal tinha a ver com essa não separação entre o que é, por um lado, a vida profissional das pessoas de cá, por outro lado, a vida do próprio contexto natural, pareceu-nos apropriado lançar o desafio de construir uma obra, incluindo os materiais que encontrássemos cá, incluindo os termos que encontrássemos cá. E há um aspecto fundamental, no nosso entender, que tem a ver com esta relação do encanto, que foi inclusive o próprio mote que demos ao trabalho, que é um encanto escondido e que trabalhará também com uma parte sonora dos sons que no fundo fazem o complemento da vivência da própria vila, e a forma como eles se organizam através dos pássaros, por exemplo, que é para nós uma metáfora importante desta construção, desta apropriação quase que numa relação arquitetónica com uma vida que é uma vida do natural, esta forma de estar neste meio, e que trazia também esta discussão de como é que nós nos relacionamos e como é que nós, de algum modo, apropriamos a natureza, ou a natureza se apropria dos espaços. E tendo nós sempre muito consciente que nós somos natureza, e por isso mesmo nós fazemos sempre obras em que consideramos que as obras são participativas, ou seja, aqui há o elemento dos objetos que nós trazemos como uma espécie de inscrição na paisagem que já se encontra aqui, na paisagem natural e na paisagem urbanizada. Aqui o bichinho quer fazer parte da experiência, um voluntário. E depois há os participantes público, não é? Que supostamente vão observar, vão mexer, vão ter curiosidade de falar acerca do trabalho,
Há uns que já fazem parte da construção da própria obra porque vêm-nos visitar aqui ou porque nós vamos fazer experiências ao local onde vamos instalar os objetos e acabamos por falar com pessoas. Há pessoas com quem nós marcamos entrevistas propositadamente porque nos contam histórias de Cruz, histórias da vida natural, histórias da tourada, histórias das migrações, que ao fim e ao cabo também têm um pouco a ver com a obra, porque que nós estamos a fazer uma espécie de espaços, mini espaços. Por isso, espaços que podem ser chamados de casas de uma forma alegórica, como quase um espaço mental, do tal espaço encantado, não é? Ou escondido, do tal encanto escondido, onde supostamente serão convidados os animais locais, os insetos, os pássaros, os ratos, os esquilos, não sei o que houver aí de fauna e flora natural para habitarem esses tais espaços. Ao mesmo tempo como nós vamos incluir alguns dos sons que temos vindo a recolher. Sim, mas a ideia, embora também convoque essa construção do espaço natural, cria uma condição de interseção com as próprias pessoas, aquilo que elas veem da obra e aquilo que a obra os convoca, até na própria questão da relação com esse mundo natural, os insetos e os pássaros e a fauna, no fundo. Sim. Que aqui traz isso é a integração do observador, não é? Porque o observador não só traz a sua bagagem, como o observador... Não, tem a questão mesmo das gerações. Intergeracional, obviamente. O observador há de ter relações diferentes com os objetos conforme a que geração pertencer, não é? Com os objetos e com os animais que habitem. Por exemplo, da utilização da cortiça para fazer os cortiços para as abelhas, que era uma prática que, de algum modo, enfim, hoje em dia já não é tão comum, mas que está presente em alguma obra e que provavelmente vai despertar esse interesse. Aliás, nós estivemos a falar mesmo com construtores para saber como é que se trabalhava estes materiais, porque é um material que não é muito vulgar, fora das utilizações mais comuns, apesar de serem bastantes, naturalmente, mas isso também nos fez criar um imaginário de construção que convoca essas novas relações das pessoas, da discussão que traz esse fazer, essa relação com as coisas. E depois a ideia é ser uma instalação, a obra será uma instalação que se vai apropriar no espaço, como já foi mencionado. Mas que a ideia será que o próprio observador faça parte da obra, ao ir procurar, ao ir tentar escutar os sons, ao ir procurar novos objetos, porque a obra não tem um formato definido, não tem um tamanho definido até estar instalada no local. E essa instalação vai depender das condições do próprio local naquele momento da instalação, e inclusive das condições atmosféricas, não é? E por isso mesmo o observador, ao estar lá, ao estar a tentar ouvir os sons, vai fazer parte da obra e vai permitir que ele próprio seja observado, tanto pelos outros seres que habitem a obra, como pelos outros observadores que estejam no local ou que estejam a passar pelo local e que o veem a fazer parte dos outros objetos que lá estão. Ou seja, o próprio observador também se torna um ser observável ou observado. Há uma coisa interessante, nós temos andado a descobrir materiais cá, formas de trabalhar, porque não estamos no nosso espaço normal de trabalho e por isso isto faz parte da experiência de vir para a Bienal também, uma pessoa adaptar-se ao local, aos calores extremos que sofremos aqui, seguidos de quase 20 graus menos 2 dias depois. E assim, eu trabalho dentro de um instituto que é o I3S, que é um Instituto de Investigação e Inovação em Saúde, onde tenho biologia molecular à volta o tempo todo. Para mim é muito interessante estar a trabalhar com cortiça, porque a cortiça, ao fim e ao cabo, é quase a mãe da biologia molecular, por mais que possa, não é, ser um absurdo, porque o microscópio, quando foi inventado, não foi inventado para fins científicos, mas rapidamente foi apropriado para fins científicos, não é? E foi do holandês de Delft para a Inglaterra, para Robert Hooke, que das primeiras coisas que descreveu em termos de observação ao microscópio, porque ele ao mesmo tempo fez observações telescópicas e microscópicas, foi a cortiça. E o nome de célula vem da cortiça. O nome de célula parte de cela, e a cela era um dos espacinhos que permitia que a cortiça ficasse tão leve e flutuasse. E por isso, para mim, é engraçado estas conexões que se vão descendo e que lá está, que é a minha bagagem que traz
para o material, e como eu trago esta para as outras pessoas de Corus, haverá outras relações. Sim, que é uma grande inevitavelmente metáfora, não é uma relação direta de um discurso científico, mas são metáforas que se apropriam destas construções. Porque fazem parte do que nós somos hoje enquanto cultura, porque nós não conseguimos conceber o mundo, não conseguimos conceber o mundo sem esta visão do mundo de hoje, não é? Nós hoje, público, nós hoje, autores, temos esta visão do mundo, com este conhecimento do mundo, que não é isolado da ideia de nós sermos seres celulares. Nós pertencemos a um espaço, a uma comunidade, e portanto o trabalho vai tentar refletir sobre isso. Esse contexto para nós é interessante, porque não é que nós tragamos a cultura para Corus, isso seria pretencioso e não seria verdade sequer. É ao contrário, é como é que nós, trazendo a nossa versão do mundo, chegamos aqui e encontramos uma versão que nós possamos em conjunto tornar um ecossistema que fale, que alerte para as questões do centralismo do humano hoje em relação à natureza, não é? Nós dizemos que hoje estamos no mundo do antropoceno, em que parece que é tudo mediado à medida do humano, e nós temos é que sensibilizar as pessoas precisamente para que o equilíbrio, este respeito pelo outro, seja o outro invisível, seja o outro uma formiga, um pássaro. Isso já são dimensões mais complexas. Na realidade, o que nós fizemos foi trabalhar com este espaço, esta construção, e a partir daqui criar estas metáforas com os materiais e com os meios do fazer cá. Pronto, eu acho que o resto fica à descoberta. Esperamos, ainda não podem ver a obra completa, ainda não podem ver a obra instalada, mas daqui a poucos meses, quase algumas semanas, já poderão experienciar e tirar as vossas próprias conclusões. Obrigado, Corus.